Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Mais um Chama na Botina, esse seu programa cast semanal, sempre, todas as semanas, com uma nova entrevista, né? Uma nova história pra gente compartilhar. E este sábado a gente trouxe uma entrevista para também homenagear os pais, né, Lara? Afinal de contas, Dia dos Pais. Amanhã, né? Amanhã, dia 10, é Dia dos Pais. Segundo domingo de agosto. Para quem não se lembra, porque tá bem, né? Chega tão rápido o Dia dos Pais que a gente nem percebe, né? E a gente percebe mais só pelo comércio, né? A correria do comércio faz a gente perceber, na verdade. E quando você tem criança pequena que tá fazendo trabalho de escola? Não é, se bem que lá em casa já passou as fases das crianças pequenas. A criança pequena do meu pai sou eu, a mais nova, a mais bonita. Eu não sei se você sabe, mas meu pai costuma dizer que ele é muito bonito, né? Sim. Então eu provavelmente sou muito bonita também, né? E hoje eu vou tirar essa prova. Vou aproveitar para tirar a prova, né? E eu vou fazer as honras da casa. Sim, você senhora. me permite? Sim, senhora. Já que hoje em comum acordo, né, amiga? Sim, sim. A gente já falava outras vezes de trazer essa pessoa para entrevista aqui, né, para o nosso programa. A gente sempre quis trazer como é que eu vou dizer? Primeiros, né? Mas eu não era essa palavra que eu tô procurando, não. Not the first, não. Eu tô procurando uma outra palavra que daqui a pouco ela vai aparecer na minha cabeça. Fala. Mas é no sentido da gente realmente homenagear aquelas pessoas que já estão, né, que contribuem para essa história, para essa... Os pioneiros. Poxa vida, uma hora sai. Pioneiros. Essa palavra mesmo. Então. Essa palavra é muito bonita. E então, hoje, está aqui conosco nos nossos estúdios, né? Como que eu vou chamar agora? Aqui tem que chamar pelo nome, senão... Então, hoje, aqui nos nossos estúdios, nós temos o seu Sérgio Boeri. Muito bem-vindo, seu Sérgio. Boa tarde, seu Sérgio, tudo bom? Bom dia pelo convite. Bom dia pela escolha também, para homenagear o Dia dos Pais. Realmente, vocês estão com a presença do Sérgio Boeri mesmo, né? É isso aí. Mas antes, né, seu Sérgio, a gente costuma perguntar, né? Então, por favor, o senhor fale, né? O senhor já falou que é o seu Sérgio Boeri, mas da onde é o seu Sérgio, né? Quem é o seu Sérgio? Então conta aí um pouquinho pra gente. Porque nós antigos, seu Sérgio, a gente sabe, mas tem um povo novo aí, né? Tem muita gente nova. De vez em quando eu até me assusto, assim. Verdade. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu nasci no município de Antagorda, onde houve aquela catástrofe das chuvas, sim, né? Então a minha cidade natal praticamente ela foi praticamente destruída mesmo, eu conheço lá. Mas de Antagorda se mudamos eu bem pequeno para Planalto, uma cidadezinha pequena do Rio Grande do Sul também. Sim. E de lá nós se mudamos para Balsas, Maranhão. Essa mudança para cá foi a melhor escolha que nós pudemos ter na nossa vida, né? Sim. E aí o senhor chegou aqui em Balsas quando, seu Sérgio? Nós chegamos em 86. Já se completaram 38 anos, agora esse mês passado. Sim, sim. Já quase 4 décadas. E foi uma... A gente diz assim, praticamente foi uma aventura também, né? Porque nós vemos de uma família muito grande. Sim. E com umas condições muito pequenas. Então a gente tinha que, como é que diz, se virar. E cada um procurou, assim, como é que diz,
brasa pro seu assado. Sim, e a família sim, nossa sim. foi o que aconteceu. Família grande, eles foram casando e foram saindo, cada um pegou um rumo, porque não tinha uma escolha para escolher, era onde podia ser, né? Então a gente, a escolha nossa foi assim, abençoada por Deus. Sim. Né? Para nós ter chegado aqui e nós termos sido assim presenciados com um lugar tão acolhedor que nem que é Balsas aqui. E aí quando o senhor fala que a família é grande, lá no sul, lá em Planalto, em Antagorda, vocês já ficavam em terra, seu Sérgio? Vocês já trabalhavam em terra, todos os irmãos? Quantos irmãos, né, o senhor A tem? família do meu pai é 16 irmãos. Falei-me. 16 irmãos. E a gente trabalhava na roça, né? A Sim. gente costumava dizer que nós trabalhava na roça. Era Sim. a família grande, trabalhava para o seu sustento, né? E como não tinha, muitas alternativas, e aí que vem aquela pergunta, mas por que ficou lá tanto tempo? Mas o que acontecia? Que de repente a situação não era permitida para sair, tal aventura, né? Porque a nossa vinda para cá mesmo foi uma decisão muito difícil por ser tomada, porque a gente saindo do Rio Grande do Sul, a gente tinha uma casinha meio confortável, e chegar aqui para morar numa casa construída de taipa, de barro, coberta de palha, sem, nada de conforto. Não foi fácil, não. Mas tudo era a fé que movia nós. E eu acho interessante porque vocês chegaram aqui no mesmo ano que eu cheguei. Meu pai veio trabalhar aqui em 1986. Olha ali, ó. Então, exatamente a mesma época, né? Só que quem ficou fui eu. Eles voltaram, tu ficou. Tu conheceu o Carlos, né? E ficou preso aqui. Foi o ano que ele terminou a faculdade e veio embora. Mas, dona Lara, deixa que eu vou fazer comentários já nessa volta deles, né? Eles voltaram porque eles deixaram uma coisa boa para trás. Nós que não deixamos nada, não tinha para onde voltar, não. Mas aí, seu Sérgio, quando vocês vieram para cá, venderam, como diz outro, venderam tudo ou vieram com a coragem mesmo, assim? A gente vai procurar. O senhor tinha propriedade lá também, uma casa? Nós tínhamos uma propriedadezinha pequena, né? Muito acidentada, que a gente trabalhava, como é que a gente diz, na roça. Aí, tudo manual, né? A partir do momento em que nós passamos a conhecer como é que se fazia uma lavoura, então eu já criei uma ambição, uma vontade de também ter uma lavoura, sabe, né? E aí foi aonde a gente começou a cogitar para onde a gente ia, para onde dava para se ir, para começar a tentar uma lavoura, né? E foi isso que aconteceu. Nós fomos analisando os pontos que o nosso país tinha na época, e apareceu Balsas Maranhão, que aqui eu já tinha uma irmã que morava aqui. Daí ela incentivou, aqui está dando certo, aqui nós estamos plantando arroz, já colhemos 2.000 e pouco sacos de arroz, e 2.000 e pouco sacos de arroz para a região sul, onde nós estávamos, é muito grão, muito grão, né? Então a gente já ficou pensando, e vamos que vai dar certo também nós, né? Foi isso que... E deu. Mas e os outros irmãos? Que o senhor falou os irmãos do seu pai, mas quantos irmãos o seu Sérgio tem? 16 irmãos.
ao todo, né? Ah, eu achei que era, tipo assim, os tios dele eram já em 16, não. Não, só a os irmãos, família a do pai, 16 irmãos. 16 quer dizer, se cada um teve 2, você tem quantos primos, mãe? Sei não, faço nem ideia. 34, 28. Na média, a maioria acho que tem 2, né? A maioria dos irmãos tem. Hoje, tem pelo menos hoje a família hoje é grande. a família nossa, do meu pai, que nós temos ainda 12 vivos, sim, né? Sim. Nós conseguimos, só para voltar atrás um pouquinho, a gente comentava assim, família, né? Uhum. Eu sempre dizia para os meus filhos, olha, a gente fica enciumado num bom sentido, quando alguém diz, vamos fazer um encontro de família. Sim. Porque a família é a base de tudo. E o que acontecia com a nossa família? Nós como é que diz? Foi aonde o vento levou. Deu um tiro assim, sabe? Nós foi aonde o vento levou. Cada um para um canto. E aí que aconteceu, daí usar essa palavra. Só com a ajuda do governo federal para nós fazer o encontro da família. E por isso que eu falo assim, que Deus, Ele encaminha tudo. Sim. Nós já fizemos 2 encontros de família, reunindo 50 pessoas. Mas por que é só 50 pessoas? Porque a situação financeira ainda de alguns não é privilegiada. Sim. Pela distância que esse encontro a se geografia realiza. mesmo, né? Se realiza. Porque só para comentar, eu tenho irmão que mora no estado do Pará. Sim. Eu tenho irmão que mora em Porto Velho, Rondônia. Eu tenho irmãos que moram no Mato Grosso do Norte. Eu tenho irmãos que moram no Mato Grosso do Sul. Aí eu tenho irmãos que moram no Paraná e ainda uns no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vai ver uma passagem aérea, fizemos um encontro no Tocantins para ser mais localizado. Sim. E veja a dificuldade que muitos tiveram para chegar até esse ponto. Então a família é de 6, 7 pessoas, 5 pessoas, só vai um. Porque não é fácil. A situação financeira também não é assim. Só que graças a Deus hoje a nossa família ela criou uma estabilidade. Esses que saíram, praticamente todos se deram bem. Sim. Se deram bem, cada um está tocando o seu próprio trabalho, Sim. a sua própria vida, está vivendo com o seu trabalho. E nós temos na nossa família de tudo. Por isso que eu falo, de tudo, né? Tem agricultor, tem comerciante, tem de tudo, tem. Então, todo tipo de comércio. Nem todo mundo foi pro agro, então. Pra dentro da porteira, no caso. Que permanece no agro, na verdade. É nós a ter. Só nós a ter. Porque só o pessoal que tá no Maranhão. Só o Maranhão. Porque os outros, eles estão. Como é que diz? No agro, mas no negócio. Sim. Não estão dentro da porteira. Eles trabalham, depende pro agro, mas eles têm um negócio paralelo à posição deles. Né? É uma situação assim que cada um, como é que diz, nós ficamos muito distante de um e outro. Sim, a gente geograficamente falando, mesmo esse que seria o mais próximo, que é o Pará, deve dar o quê? 600, 700 quilômetros? 750. 780? Aí, tá vendo? Não é tanto. E é o mais perto. É o mais perto, é isso que eu tô falando. Aí você vai pegar lá o Mato Grosso. Rondônia. Não, eu tinha esquecido de Rondônia. Rondônia também tem agro. Aí o Rio Grande do Sul, para nós aqui também, mais de 3 mil quilômetros. Exatamente. Rondônia Rondônia para ir 4 mil e tantos quilômetros que eu conheço hoje, graças a Deus, eu conheço uma grande parte do nosso país, né? Por isso que a gente diz assim, para mim hoje não é mais longe. Não, ficou tudo perto. Para nós é perto.
Mas para esses que moram lá no Rio Grande do Sul É que é longe. e falar de vão passear no Maranhão, para eles é um pensamento. E entra naquela questão das referências, né? Lá no sul as cidades ficam distantes a cada 15 quilômetros, tu já tem outra cidade. 10 Aqui a gente quilômetros. anda 300 quilômetros para chegar na Batavo. 300 né? quilômetros. Vai para uma fazenda e a gente roda 300 quilômetros, tipo, você roda 500 quilômetros num dia só para ir na fazenda e voltar. Eles, meu Deus, para fazer uma viagem, né? Ontem eu tava, o Carlos mesmo falando, ele acordou no Maranhão, passou pelo Tocantins, foi até o Pará e voltou no Maranhão. Falando isso, ninguém acredita. Porque é realmente, né? Você vai aqui em Imperatriz, Piauí. você vai e volta em Imperatriz. Sim. Pra levar alguém pra pegar um voo. Você vai e volta no mesmo dia. No mesmo Dá dia. 900 quilômetros, né? Eu sei que pra muita gente do Sul, Deus o livre, quase 1000 quilômetros num dia só. Deus o Não, É planejado por dias e dias. Primeiro, eles A gente entra no carro e vai. Nem roupa leva. Para planejar a viagem, tem que levar o carro até a cidade. Sim. Mandar um profissional olhar como é que tá, Fazer um olhar os check-up. pneus e fazer pensamentos positivos e pensar de levantar cedo. E nós aqui, nós não, nós levanta, só joga uma água na cara e sai. Tchau. Não pensa em abastecer, porque eu fui criado no sul, os últimos anos que eu fiquei lá, Sim. eu tinha um carinho pequeno. Mas a gente ia no posto, botava, fosse que nem hoje, R$20, Sim. R$30 de combustível. Por quê? Porque era aquilo que nós podíamos, porque tudo era pertinho, Tudo né? pertinho, né? A gente Não precisava encher o tanque, entendeu? E muitas vezes o carro não era usado como a gente usa aqui no dia a dia, né? Era por um outro tipo de necessidade, porque como tudo perto, vai andando. Lara, você fez uma pergunta antes e aí eu lembrei aqui de um detalhe, vou refazer a pergunta, inclusive. Como foi a vinda para o Maranhão, seu Sérgio? Quer dizer, o senhor tinha a propriedade lá, né? Trabalhava em conjunto, inclusive, né? Com seus cunhados. Então, assim, sair de lá, fazer a venda daquilo que lhe pertencia, como foi? O que o senhor trouxe na mudança? A minha vinda para cá foi que deu uma estiagem muito grande lá. E a gente, como é que diz? Milho não tinha milho. A soja toda, praticamente era lavoura perdida, Sim. né? E a gente vivia disso aí. Sim. Aí o que eu assim, como é que diz assim? Eu tinha um pensamento de, como é que diz? De cada dia ser um pouquinho melhor. O que passou. O futuro não pertence, mas nós espera. Então, o que aconteceu? Me deu um certo, como é que diz, descontentamento na minha vida de dizer assim, pois agora é a hora que eu vou embora. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha esposa, ela era companheira, assim, além da conta. Sim. E aí eu cheguei em casa, 10h30, ela disse, já está em casa? Digo, eu vou embora daqui. Eu, valente, né? Aí o que aconteceu? Ele disse, com que dinheiro? Vou vender uma vaca. Olha a situação nossa, vou vender uma vaca. Lá no sul, falar de vender uma vaca é pedir para apanhar. Realmente é assim, né? Porque é um patrimônio maior que tem uma vaca, né? Sim. Eu vou vender uma vaca. Aí ela disse, para quê? Eu já sei para quê. Eu vou matar ela e vou vender um pedaço para cada um. E eu fiz isso aí. Vendi a vaca e botei o dinheiro no bolso. E aí ela fez o frito para eu viajar. Então a primeira viagem que eu vim com a Lopes Tour.
que era uma viagem rápida, né? Para cá, né? Rapidíssima, 3 dias, 4. Mas que tinha, pelo menos. É porque a gente não pagava hotel, sim, a gente não pagava comida, porque você levava junto tudo, né? Você levava junto, né? Então era uma beleza, melhor do que ali, a Lopes Tour, ela ajudou muita gente. Sim, eu viajei muito com a Lopes. Então, a gente decidiu de vir para cá, eu vim para cá olhar e cheguei aqui, eu olhei assim, gente, tudo plano, aquela chapada assim. São bonitas, né? Agora sim, agora aqui eu descobri. O senhor não vai ter que jogar atirar e colher no laço. Não, e juntar pedra, né? Aí quando eu vi essa facilidade que tinha, e no meio das dificuldades, mas tinha uma facilidade, sim, né? Tinha. Só que ela estava escondida, né? Ela não estava presente naquele momento, porque tinha que fazer, né? Tinha que descobrir, né? Exato. Mas a gente viu que já tinha gente que morava aqui, estavam mais tranquilo. E a vontade minha era, desde de novo, eu gostava de ter uma fazenda de gado, mas uma fazenda de gado que tivesse pelo menos umas 100 cabeças. Era fazenda grande, não era fazenda pequena não, né? Porque lá no sul era né? Sim. E aí mais um pedaço para fazer lavoura, né? Fazer granja. Que o povo hoje mudou o nome, né? Mas na época eles chamavam de fazer granja. O pessoal do sul ele usava a palavra granja. E quando eu vi aquilo ali, depois agora vai dar certo. Cheguei em casa, digo, né, lá tem assim, contei a história. Nós vamos sofrer 10 anos. Nós vamos sofrer 10 anos. Mas lá tem tudo para dar certo. Aí a minha esposa e o Edivar, a Diana, todos concordaram para nós correr o risco, né? Sim. Aí vendi a propriedadezinha lá. E a gente tinha trilhadeira, carroça, boi. A gente tava assim, nós éramos colono lá, nós éramos colono. Só que eu trabalhava em terra muito acidentada, muito morro, pedra. Aí quando chegou a hora de nós carregar a mudança, aí veio um caminhão 1113, que ele tinha aquela fuminha em cima, não era grandeira, não era ainda o tempo da grandeira, aquela uma tabuinha em cima, encostou o caminhão lá para carregar a mudança. Mas carreguemos tudo que nós tinha, até galinha levemos. E esse caminhão, eu nunca vi caminhão grande assim, porque carregou tudo e sobrou caminhão. Veio o carro em cima. O carro botamos em cima, porque claro, a despesa, né? Como é que ia, né? Aí nós viemos, a gente veio na bolera do caminhão, tranquilo, né? Então quando nós chegamos aqui, descarregamos a mudança, naquela casinha de palha, um banheirinho lá, no fundo, nem era banheiro, aquela coisinha privada. Assim. Ia pegar água lá na fonte, lá longe, né? Tendo água aonde pisava. Mas tinha que abrir, né? Não tinha poço. Aí o que nós fizemos? Vamos começar uma mudança, né? Isso aqui bota aqui, isso aqui bota ali, isso bota ali, né? Aí que veio depois na semana seguinte, né? Agora vamos começar a trabalhar. Não tinha sequer nada para a gente começar a trabalhar. Porque a maioria do povo veio e leva junto uma máquina agrícola, leva alguma coisa, né? Nós não tinha. Aí começou a corrida para poder começar a trabalhar. E o dinheiro que nós tínhamos, trocamos pela fazendinha. Então o senhor não comprou a fazenda quando o senhor veio conhecer? O senhor comprou depois que o senhor chegou? Eu comprei depois, sim, porque eu tinha que primeiro mostrar para eles como é que era e tinha que vender, né? Daí todos concordaram, né? Um bom senso fechou. Aí nós vendemos e com o dinheiro que nós tínhamos lá, nós compramos aqui. Sim. Aí eu costumava dizer assim que eu tinha queimado a reserva, porque eu tinha que ter deixado um pouquinho da reserva, né? Um pouquinho, né? Mas não ficou nada, porque
o negócio ele aconteceu assim. Sim, aconteceu assim. E aí que veio, depois que começou a vir as coisas mais difíceis, né? Aí dali um ano, por aí um pouco mais, nós tinha plantado arroz, deu uma seca grande. Em 86, que todos se lembram aqui. Aí não deu para nada mesmo. Aí começou a ficar dívida no banco, porque o Proagro comia 80%. Exatamente. No outro ano, a lavoura, o arroz deu bem de novo, aquele ano deu bem, só que foi o ano em que até no aeroporto colocaram Sim, arroz. lembro bem disso. Não valia quase nada. Então a situação nossa virou assim. Aí não pagamos o banco. Sim. No ano não tinha e no outro ano não tinha preço. Não, e não foi nessa época, eu me lembro, não foi só o senhor, não. Foi meu sogro também nessa época. Não foi pago o banco, eu tinha meu cheque euro na época, que se falava, sim. né? Era um valor enorme que a gente dava, né? Assim, para ter o limite. Era uma, como é que diz assim, um cartão postal que a gente tinha, né? Era tão bonito, né? Aí o banco já cancelou, né? Eu já virei mal pagador. Olha a situação, ó. E aí isso durou até 94. Para nós voltar a plantar de novo, nós só voltamos em 94. E esses anos que passaram ali, a gente fazia bico. Só que a gente ganhava dinheiro aqui. Que aqui é lugar que dá para ganhar dinheiro. Só basta querer. A gente fazia um pouquinho de tudo, né? Então, nesse período ainda tinha 3 anos, né? Que 86 para 94, os 10 anos que ele falou. Já foi 8. Já tinha, faltava 2 anos aí, para a promessa que o senhor deu de 10 anos. Então, os 10, justamente. Por isso que olha, os números batem ali, ó. Aí, no ano 94... Nós já começamos, em vez de nós plantar, não tinha como plantar, nós pegava gado de pessoas assim para criar meia. E aí formamos um plantelzinho de gado bom e começamos a viver ali numa mordomia. A dona Edith fazia o queijo dela, sustentava a família, porque nós gastávamos tão pouco. Que nós não tinha que pagar aluguel, né? Não tinha nada. E sempre morou na fazenda, né? Escapava. E ela, como é que diz? Ela criou como é que diz? Uma atividade dela que ela, como é que se diz? Ela valorizava tudo, né? Os primeiras vendas eu tive que entrar em campo, né? Para fazer as vendas, né? Para poder vender esse queijo, né? Mas depois que o povo foi conhecendo, aí mudou a história, sabe? Mas, seu Sérgio, presta atenção. Do jeito que gaúcho gosta de queijo, a mesma coisa você vender queijo, vou oferecendo o queijo para um bando de ratinho, né? Porque o gaúcho gosta de queijo, não é? E naquela época não tinha oferta, né, de queijo. Não tinha mesmo, não. Me lembro bem disso. A gente vendia o queijo só para o pessoal do sul. Sim. Aquele que tinha alguma propriedade para lá, que depois entrou a Panaíba. Aí o gerente da Panaíba, ele virou cliente nosso. Sim. Todo mundo que passava, né, ali na MA 006. Essas fazendas que tinha para lá, elas entravam ali. Depois começou a vir o pessoal ali de Alto Panaíba, descobriu também. Aí tinha pessoas que ganhavam salário melhor, comprava queijo, porque para comprar queijo não podia trabalhar de diária, não, porque daí não compra queijo, né? Na época era. Porque o queijo era um produto que custa caro, né? Custa caro. Ainda hoje o queijo está super caro, né? É como diz a história, é barato para quem produz e é caro para quem compra, né? No final das contas, assim, tem essa coisa. como o seu Sérgio falou, a clientela era específica do sul por causa do tipo do queijo, né? Aqui a gente sabe que tem um tipo de queijo, lá no sul a gente sabe que tem, né, essas peculiaridades que esse país gigante tem. Cada lugar tem uma espécie de queijo diferente, né?
Por exemplo, o goiano gosta do queijo meia cura, furadinho, mas também gosta daqueles correndo o soro para tomar com cafezinho, né? Que também é bom demais. E foi tudo uma coisa de descobrir também, né? Porque, na verdade, lá no sul acabava que a mãe fazia de todo tipo, mas é porque o frio ajudava Sim, na questão, até conservar. E aí aqui tinha a questão, nos primeiros anos ali, não tinha energia, geladeira a gás, né? Então, assim, até nessa questão da conservação tinha essa preocupação. Então, se estava em baixa, né, a questão da comercialização, mas tinha preocupação, né, com a guarda, né? Então, você acabava tendo também, por um outro lado, às vezes ela tinha um queijinho mais velho, ali mais velho no sentido de secava um pouquinho criar casquinha, mais, de criar casquinha, né? De deixar na geladeira, inclusive, para criar a casquinha, né? E o queijo do dia, né? Que já estava mais frescal, né? Então, acho que teve essa coisa também. E é mais legal, eu acho que essas histórias é o fato de que hoje, quer dizer, já tem 15 anos que a mãe partiu e ainda, vez por outra, aparece um depoimento de alguém que falava... Ontem chegou um cidadão lá. Vocês vendem ainda queijo? Imagina. Não, tem 12 anos que não faz mais, porque depois que a mãe faleceu, a Sueli ainda continuou fazendo, né? Mais uns 2, 3 anos. Né? Menos até. 2, o Zé Sérgio Augusto faleceu, a mãe ele só tinha 1 aninho. Ele começou para a escola com 3, 4, então ela ainda ficou 3 anos fazendo. Mas quer dizer, a gente tem pelo menos 12 que não faz já mais. Não fabrica mais. Mas é aquela questão, né? Muitas vezes você passa por uma cidade, eu falo por mim. Você passa por uma cidade, você prova, aí você fala, nossa, a gente vai passar por lá de novo, vamos passar para pegar tal coisa. Justamente. Não é? Por quê? Porque gostou, ficou marcado, né? Fez a diferença. E eu acho isso muito legal. Eu falo sempre assim. Igual, nós fomos levar a Juliana para pegar no avião, ela falou, vou pegar essa sacola, mas eu falei, vou pegar pamonha. Quer dizer, a gente aproveita. Já tem o ponto certo, né? Então, ela fala credo. Eu falei, mas é coisas que a gente vai adquirindo, essa memória também afetiva, né? É coisa boa. E aí, começaram a plantar. Seu Sérgio, tem gente que fala assim, seu Sérgio hoje tá nadando na grana. Aí, ó. Será que sabe dessa história toda aí até chegar hoje, né? Nessa segurança econômica. Tombo, né? Olha a primeira planta que nós fizemos de soja, nós plantamos 17 hectares. Isso em 94. Em 94. Sim. E aí foi plantado um pouco de arroz também. Tinha uma área nova que nós abrimos e colocou arroz. E foi o ano que diz assim, que ele é abençoado por Deus. Todo deu para derramar. O que aconteceu? Aí eu fui no banco, quanto é que eu estou devendo aí? Aí eu devia, na época do plano Collor, que tinha aquela inflação absurda. Sim. Que era um governo mais voltado ao capitalismo, né? E quem tinha muito ganhou muito, quem tinha pouco perdeu pouco. E foi o que aconteceu nós. Aí eu fui ver a conta que eu devia, era enorme. Daí veio o fiscal do banco lá em casa para fazer a avaliação do patrimônio. Aí avaliaram que o valor era X tanto. O Arialdo, que é a fiscal do banco. Aí ele chegou lá, que não, mas isso aí, Arialdo, tem que avaliar uma coisa que eu possa pagar. Eu quero saber quanto é que poderia ficar isso ali. Eu senti que estava dando certo, né? Sim. Aí não deu outra. Foi feita a avaliação dentro das normas do banco, todo com maior carinho, examinaram os pontos negativos, pontos positivos, e chegaram um número que nós tínhamos que pagar. Aí chegou, quando veio a decisão de São Luís, tinha que pagar tanto.
valor tanto, e nós ficava bloqueado no Banco do Brasil por 5 anos. Sim. Não podia operar em nada. Com o Banco do Brasil. Porque nós não fomos pessoas que pagamos o inteiro. Mas daí fizemos o acordo, pagamos o banco, deu certo para pagar o banco. Faltou um pouquinho de dinheiro, eu arrumei o dinheiro emprestado. Na época eu já tinha crédito. Olha, o seu Albano Blattes me ajudou. Aí eu devo para muitas pessoas aqui, que eles me deram muito carinho, me deram força, me deram ânimo, sabe, né? Vai dar certo, aquela palavra doce, aquela palavra boa, né? Então a gente aprendeu muito a valorizar também isso aí. E aí o que nós andamos fazendo? Pagamos o banco. E aí quando eu cheguei fora do banco, eu tinha várias pessoas amigas que hoje eu tenho ainda, né? Mas assim, a gente tem amigos e muito amigos. Sim. Na época que eu estava numa situação terrível, quando a gente chegava num grupinho assim, tinha pessoas que saíam. Porque, claro, o cara tá devendo no banco, não tá pagando. Sim. Ele assim tá lascado mesmo, né? A verdade é isso. A gente percebe os olhares, né? Os olhares, né? Mas tem muita pessoa boa. Então tem muito mais pessoas dando força do que puxando o tapete. Por isso que a gente diz assim, hoje, tudo que se faz aqui, paga aqui. Tudo o que você merece, não precisa nem muita força não. Você conquista. E a sorte é para quem tem, não é para quem quer. Então ainda mais se o senhor acordar cedinho para trabalhar, a sorte é quem quer. Desde sempre. Não, esses dias atrás, a gente estava em casa, e aí tava o Edivar e a Sueli viajando, e tava só eu, o pai e o Sérgio Augusto. E ele era pleno domingo, dia das mães. E lá tava ele truando lá pra fora. Aí solão quente. Não, tava lá, truando lá pra fora. Quando foi acho que era umas 9h30, 10 horas. Aí eu, ei, vem cá. Aí ele, o que foi? Eu digo, vem cá que eu tô precisando da sua ajuda aqui dentro de casa. Aí levei ele pra mostrar lá o negócio de uma tomada. Aí ele olhou o negócio da tomada. Eu digo, pois é, porra, agora o senhor tá proibido de sair. Hoje é dia das mães, se aquete, fique aqui. E tá proibido de ir pro sol. Mas ele é assim, ele é inquieto, né? O que também é bom, não é ruim. Mas é porque tem hora que ele um pouquinho demais. Ele tá aposentado, vai que vem tomar a aposentadoria dele. Quer ver que tem que voltar a trabalhar, vai cancelar a aposentadoria. O terror do INSS. Eu me cuido muito porque você sabe que tem gente que tem ciúme, né? Que de não saber quanto que eu ganho de aposentadoria, né? Aí eu digo para eles assim, olha, o salário tudo. A minha aposentadoria é mais do que 1 milhão, é 1 milhão e tantos. Eu não sei quanto é, não sei contar esse dinheiro não. Por quê? Porque se a gente vive com a aposentadoria que a gente ganha mesmo, tem que ser um bom administrador, né? Sim. Aí eu conheço gente da minha família que eles são um administrador de verdade, eles sabem administrar. Até, né, seu Sérgio, sabe. Se o senhor imaginar assim, pela sua idade, a tua aposentadoria, mas o senhor é uma pessoa saudável, né? Não é uma pessoa que toma quilos e quilos de medicação. Então, o senhor imagina uma pessoa da sua idade que tem que tomar, né? Aí sim, a aposentadoria um tratamento, realmente, né, mais viver na corda bamba, né? Sim, Então, assim, a gente sabe muito bem disso, porque hoje qualquer cibalena tá custando uma fortuna. E aí, no caso, seu Sérgio, então, igual a Lara perguntou, lá em 94, então, acertou essa conta lá no banco, né? A coisa começou a fluir, inclusive no sentido de aumentar, ou seja, de avaliar essa possibilidade de aumentar a área, então, plantada, de investir em equipamento, como que foi? Aí sobrou 2 anos para nós começar de novo, né? Sim. Começar de novo, porque até então nós pagamos o banco. Aí quando
paguei o banco e eu não podia operar em banco. Durante 5 anos o senhor ficou sem operar com o banco. 5 anos. E só que eu fui surpreendido. Dali uns... acho que não foi nem 2 anos. Eu fui convidado para ir no banco. Aí cheguei lá, um comitê do banco se reuniu. Agora também não quero. Eu virei autoridade, né? Me convidaram para ir no banco. Eu disse assim, isso não vai prestar. É golpe. É golpe, né? Claro, vindo do banco, sim. A gente já não estava com toda aquela cara limpa mesmo, né? Sim, sim. Aí ficou difícil, né? E eu fiquei até assustado, porque claro que a gente se assusta. Pensou assim, será que vão me cobrar saldo devedor? Porque daí... Melhor mas não, eu cheguei lá, se reuniu o comitê e me deram a suspensão dos 5 anos. Opa! Isso aconteceu. Aí eles me deram um documento. Sim. Eu fui até o cartório para dar baixa no cartório. E o Ivan Mota, ele levantou de pé e veio me cumprimentar. Sérgio, meus parabéns. É o primeiro documento que eu pego em mão desse teor. Opa! Aí eu fiquei grande, né? É feliz, né? Porque sim. Não, porque uma palavra de carinho é boa demais. E eu acredito também, seu Sérgio, que nessa época, né, como eu falei, eu já estava aqui. A gente sabe que teve muitos produtores daquela época que o senhor também conheceu, que hoje não estão aqui, né, que entraram num certo apavoramento, né? E a questão o meu nome tem que estar assim, venderam e tentaram pagar, né? A gente sabe que aconteceu muito Justamente. Isso, né? E o senhor pensou, não, é 5 anos, tá, mas eu vou pagar o que é justo, porque a gente sabia que na época o juro comia, a gente ia no mercado de manhã, de noite o preço era outro. Sim, justamente. Né? O juro comia tudo. A inflação de 50%, 60% sim, ao mês. Sim. Mas não tinha números que fechavam. Não tinha. E aí... A gente comprava o arroz barato, já comprava logo 3, 4, 5 pacotes para não pegar o trem mais caro. Justamente, eu tinha que comprar, fazer um rancho, se tivesse um dinheiro, tinha que comprar. Nós estávamos numa situação, como é que diz, de capitalismo, né? Mas então, e nós pegamos a fase imprópria para entrar na agricultura. Aqui. Nós pegamos a fase que não era própria, era imprópria. A transição do arroz para a soja, que tinha que vir para a sobrevivência de quem estava aqui, senão eles iam embora mesmo, né? E aí começou a dar certo. Então a gente voltou. Aí quando completou aproximadamente os 10 anos, que voltamos no mesmo assunto, sim, nós já estávamos trabalhando com a nossa força mesmo. Que nós mudamos o sistema de trabalhar. Nós deixamos de trabalhar com banco, nós deixamos de trabalhar com empresa. E produzia menos, a menor área, mas com recurso próprio. Com recurso. Aí passou uns 4, 5 anos, aí a situação nossa mudou, porque daí nós viramos, como é que diz, a gente que vivia com o nosso próprio trabalho. Aí nós tinha agência de banco que visitava nós, fazia visita, oferecia financiamento. Aí depois nós voltamos a operar ainda com o banco, mas moderado, né? Sim. Que juro vocês têm? Dando um passo de cada vez, né, seu Sérgio? Que juro vocês têm para nós oferecer? Porque nós temos comprando dinheiro. Então nós agradecemos muito aos próprios bancos, as próprias empresas que confiaram e acreditaram. Sim. Só que quando a gente mais precisa, ele sai fora. É verdade. Infelizmente, o nosso país ele é voltado ao capitalismo. Né? E assim, na época, né, seu Sérgio, o seu Sérgio está aqui há 10 anos, mas chegou um que comprou tantos hectares de terra, eu nem conheço, vou oferecer dinheiro para esse daqui. A gente sabe que era assim.
né? Era assim. Era assim que funcionava, gente, né? Funcionava então, assim mesmo. Aí para não dizer golpes, quantos galopes tomaram, né? E na verdade hoje não é diferente, né? Não. Se a gente olhar, o que houve foi um aumento hoje de oferta de dinheiro por instituições diferentes, por empresas diferentes. Quer dizer, você sai das instituições tradicionais para ir para empresas, né? Grupos financeiros. E aí é aquela história. Tem dinheiro? Tem, mas a que preço? A que preço? A que preço? Então hoje mesmo as empresas nossas aqui, nós temos pessoas, como é que diz, que nós trabalhamos diferente. E tem gente que não gosta de nós. E é um direito que as pessoas têm. É o direito que eles têm. Por quê? Porque a gente vai lá para fazer uma negociação. A gente senta para negociar, não é assim, por o caso, eu vou fazer isso. Hoje, já depois que a Diana chegou para dar sustento, depois que a gente perdeu a peça fundamental de lá, ela veio para casa do pai e ela recebeu uma incumbência. Como é que a gente... presente grego. Um negócio assim. A gente diz uma palavra, mas o povo entende outra, né? Mas ela recebeu uma tarefa muito difícil para ser cumprida. De ajudar o irmão dela e fazer tudo aquilo que for certo. Sim. Errar é humano. Então, se ela era, eu não discuto nada. É um direito que ela tem. Agora, permanecer no erro já é diferente, né? Daí a gente já chama, né? Porque... Então, hoje, eu não me preocupo com nada. Sim. Praticamente, se eu quero viajar um mês, eu viajo um mês. A vida do rico é diferente, certo? A vida do rico é assim, eu entendo, senhor. Aposentado, rico. Eu entendo. Eu ainda falo assim, me leva. Porque eles, os dois filhos meus e mais a nora que veio para completar o trio, né? Agora eu tenho o neto para substituição. Então, até então, tô tranquilo. Tá dando só 10. Ai, coisa boa. Coisa 10. boa. E é muito diferente, né, seu Sérgio, assim, esse planejamento, essa segurança, essa certeza de que eu vou fazer, mas de acordo com a minha perna, de acordo com o que meu braço alcança. Eu não vou querer alcançar mais, né, tentar alcançar onde meu braço não vai. E assim, a gente vai fazendo as coisas de forma que não precisa de mais ou instituição financeira, como a Diana falou, ou os bancos oficiais, ou tem grupo de compras, né? Tem um monte de outras empresas assim. E aí é que muita gente não entende como se planeja isso, como se faz isso. É como o senhor falou, produzindo pouco, aquele valor do que eu produzi, eu não gastei tudo, né? Eu tirei para me plantar para o próximo ano e segurei. Então esse ano é o seguinte, galera, a gente não pode fazer tal coisa, então a gente não vai fazer tal coisa, né? Tá com o pé no freio. Tá com o pé no freio, subindo degrau por degrau. E antes da gente continuar, vamos pro nosso intervalo. Bora, só você, né? que sabe o tempo, eu não olho para lugar. Vamos pro nosso intervalo e aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Exato. Né? O nosso Chama na Botina, né? Para existir, e você sabe, você pode acompanhar aqui pela Rádio Boa Notícia 91.1. Você também pode acompanhar pelo YouTube, Spotify, Instagram, Facebook e SoundCloud, @Rede Agromulher Mais. Você encontra todos os episódios de Chama na Botina, principalmente no Instagram, de mais de 3 anos aí de entrevistas, de conteúdo. E agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. Então, agradecer aí a Mardisa, né, Valtra, Estratégia, Lavronorte, Cordial Agro, Reativa Consultoria e
Estratégia? Estratégia. Você falou estratégia, né? Aí eu que perdi a ordem do... Tem a nossa caçulinha. E a nossa caçulinha Casa Sertaneja, Casa né? Sertaneja, então... que a nossa última entrevista foi com o Tibério Exatamente, da que casa. trouxe aí também uma história muito bacana, sim, né? Sim. E eu comentei com o Tibério, inclusive, que o pai contava a história dele. O pai sempre fez referência, né, à história deles, e é interessante porque o Tibério fez referência também, né? Então, assim, é muito bacana e muito gratificante quando a gente se reconhece dentro de uma instituição familiar, dentro de uma família mesmo, que você tem aprendizados, quando você vê as pessoas olharem para as pessoas e falarem assim, nossa, que história bacana, que história legal, né? Então, assim, eu sou muito grata, né, pela experiência, pela oportunidade que eu estou tendo. E você, Lara, deixou um ponto antes da gente fazer esse break sobre essa questão da divisão, né, da análise, né? Então, acho que eu queria puxar isso pro seu Sérgio no sentido dessa análise que ele faz, né, principalmente aí em conjunto com o Edivar, da questão do quanto produzir, né, como que é a decisão para a safra, né, olhando principalmente de 94 para cá, como que foi essa análise para falar assim, esse ano nós vamos crescer, nós vamos aumentar, nós não vamos fazer. Como que é isso? Como que... Planejamento e eu vou falar safra, isso, né? Porque assim, eu vou falar principalmente a minha pergunta, porque é o antes eu hoje tenho uma tarefa dentro a gente tem uma distribuição de tarefas, como o seu Sérgio mencionou. Porque ele tem que viajar, já avisou. Já deixou o recado, né? Mas assim, antes disso, né? Principalmente porque assim, e vou aproveitar para fazer um parênteses, porque assim, o meu irmão, não é querendo falar não, viu? Mas o bichinho é organizado. Respeite um rapaz organizado. Então, assim, em termos de anotações, acho que eu vou levar uns 10 anos para aprender com ele. Porque ele é muito metódico. Muito metódico. Então, isso é um ponto altíssimo, assim, dele para a questão do controle e para as decisões, né, dele de uma safra para outra. E aí eu queria que o seu Sérgio comentasse lá de trás se já era assim, né? Porque aí essa memória quem tem é o senhor, não sou eu. Então conta pra gente, seu Sérgio. Se o senhor já fazia assim, essa pergunta? Se o pai, o que o pai fazia, já foi eu, né? O que o pai fazia e como, ou se era o Edivar que sempre puxou um pouco mais disso, como é que era? Como é que dizem, umas colocações, como é que a gente diz assim, difícil de ser colocadas, porque nós vem muito de baixo, mesmo é de baixo mesmo, sabe, né? Que o começo nosso, nós, quando a gente vinha para se deslocar em Balsas, nós tínhamos um carro. Mas na época aí a gasolina ficou cara. Nossa. Aí nós resolvemos de mudar o carro para gás. Aí quem fez a transformação, adivinha? O Cangaia. Vixe, mano. Era um homem especializado nas mudanças. Era, né? O Cangaia autocar, né? O Cangaia. Então, por isso que a gente analisa os pontos, né? Sim. Que nós não tinha outra saída mesmo, então era isso aí. Mas daí vamos orar para não explodir. Justamente. Aí foi que o motor bateu, né? Um tempinho o motor bateu, porque totalmente foi feito artesanal mesmo, né? Sem querer gastar nada. Sim, né? sim. E aí a gente analisou de como é que ia ser para fazer esse motor, que foi na época 90, né? 89, 90, né? A época que nós mais passamos com o financeiro zerado, né? Então nós ficamos mais de ano com o carro, o motor batido. Nós ia na beira da pista, a E6006. Sim.
tinha dias que nós ficava um dia inteiro esperando passasse algum conhecido. Não, algum carro. Algum carro que passasse. Tá. Nós dava com a mão para parar, Sim. porque nós sempre tinha alguns R$5, R$10 para dar pro motorista. Sim. Que o motorista ele vivia dessas, como é que nós chama? Uma gorjeta, né? Eles cobravam um valor, mas cobravam o que tinha. Sim. Não é que tinha um preço fixo, porque nem todos tinham aqueles R$10. O cara tinha 5, ele pegava os 5, né? Tinha 2, ele pegava os 2. E aí passava dias sem de passar nenhum carro para nós vir até embaixo. Aí no outro dia nós pegava um trator, CBT, e nós botava a caretinha atrás e nós ia embaixo, precisava pegar um óleo, as coisinhas, né? Aí a gente rodar 30 km estrada de chão. Olha o sacrifício. Aí fazia aquela comprazinha, tudo limitado, né? Que era limitado. Voltava, daí passava 20 dias, um mês sem vir para a cidade ainda. Por quê? Porque não tinha como. Então essas coisas elas aprenderam. Então quando nós vinha, o Edivar vinha junto, porque ele já tinha 17 anos, 18 anos depois. Para se furasse um pneu, nós tínhamos que arrumar esse pneu na estrada, a gente levava junto as coisas, né? Junto, os ferramentas. E o Edivar, ele desde lá do sul, ele sempre, como é que diz? Ele sempre ficou focado em ficar junto com o pai e a mãe. Então ele, fosse o caso, ele assumiu quando aconteceu o imprevisto, ele assumiu logo a responsabilidade para como é que diz assim, para casa não perder a responsabilidade, né? Então ele ficou o dono da casa mesmo, assumiu em alto estilo, né? Porque, claro que a gente vai ter que falar bem dos filhos, né? Claro, mas ele fez bonito, entendeu como é que é? E a Ediana, ela fez estudou, se formou, estava num trabalho muito bom, ganhando bem, ajudava nós também. Mas aí, com aquilo, ela, como é que diz, mudou como é que diz, o pensamento de voltar para casa do pai. Então hoje a gente, como é que diz, passar esses 10 anos, 12 anos, você já está aqui, 10 anos, né? A gente já foi uma coisa que foi, ela acertou junto com nós, porque, como é que se diz, a gente não vive só de dinheiro. Não. A gente não vive. Então nós vivemos com saúde, um pouquinho de dinheiro, mas respeitando as pessoas. E respeitando as histórias, né, seu Sérgio? Respeitando as histórias das pessoas. Que nem eu falei no início, né? Hoje, o seu Sérgio Boeri, um produtor respeitado, honesto, não, todo mundo que fala é a mesma forma. As pessoas pensam assim, não, ele já começou assim, já caiu de paraquedas aqui desse jeito, né? Porque essas pessoas que chegaram depois não tem essa história, não conhece essa história de como é que foi, como é que começou, né, de ficar nesse período de dívida com o banco, de ter que parar tudo, produzir queijo na propriedade, ficar ali tentando organizar para não perder o patrimônio, né? Porque é isso, né, que é a preocupação, não quero perder o patrimônio, porque fica naquela questão assim, cara, se eu perco aqui, o que eu vou fazer, para onde eu vou? E até fazer um acréscimo aí, Lara, nesse contexto, eu acho que uma coisa que é importante é assim, o pai viveu uma época no sul, quer dizer, igual ele falou antes, mas assim, vários irmãos, e eles são exatamente da geração que tinha mais era que ter filho para os filhos ajudarem, inclusive, a trabalhar, né? Mas foram uma geração que
Você imagina que Rio Grande do Sul é um estado frio. Sim. Né? Então, não ter roupa, não ter calçado para enfrentar o frio, não ter podido estudar, que eu brinco. Se eu tenho certeza que se ele tivesse tido a chance, a oportunidade de estudar, seria um exímio engenheiro. É porque aí gosta. Mas não teve essa oportunidade. Então, é uma pessoa que enfrenta tudo isso. Até porque, na época, eu tenho certeza que, de repente, seu avô dizia pra ele estudar pra quê? Acho que provavelmente, né? Porque vocês iam pra escola quando chovia ou quando... Que situação? Eram duas situações que o senhor disse que ia pra escola, né? O vô autorizava. Quando era um dia, nós já levantava de manhã, eu ia dar comida pros porcos. Eu era criança, 7, 8 anos, eu já ajudava o pai, ajudava a família. E eu sempre fui muito parceiro à minha mãe. Daí eu perdi a minha mãe, eu tinha 17 anos. Aí fiquei com o pai. Então eu era muito parceiro do pai. A família é grande, mas eu era parceiro do pai. Assim, eu ajudava ele. De manhã eu levantava, aí tinha o Vale e os irmãos aí ele dizia, a mãe dizia assim, ela falava em italiano, dizia assim, e nós pedia, nós pode ir na escola hoje? Aí ele dizia, hoje não vai ninguém. Era assim, na casa do pai era assim. E vai pra roça. Para a roça, tinha que arrancar feijão, tinha que plantar feijão, milho, tinha que cortar trigo. Tudo nós na era mão. colono, né? Aquela colono, tudo na mão, né? Tudo sofridozinho. Tinha que ir cortar cana para fazer uma chimia de abóbora, de batata. Não é que nem hoje que vão comprar a chimia. O que era o lanche para levar pra escola quando ia pra escola? Uma batata. Eu nunca comi um lanche de verdade na minha vida. Não, já comeu, só não na escola. Não, mas o conceito de lanche que ele tá falando é o lanche escolar. Na escola. Mas nem tinha na escola, nem na escola mesmo não tinha, né? Então eu ia na escola o dia que chovia. Descalçar, de pé no chão, chapeuzinho de palha, a roupa que usava, nós botava a roupa de sábado à tarde e tirava no outro sábado, porque era 2 mudas de roupa só. E nós não era pobre, não tinha condição. Nós nunca fomos pobres. O povo dizia assim, mas vocês eram pobres? Não, negativo. Eu nunca fui pobre, não. Condição fraca. Porque o pobre é aquele que não trabalha. Nós trabalhávamos, mas não rendia. Sim, não tinha onde ganhar 17 dinheiro. filhos, né? Muita, é gente demais. Gente demais. E fora assim, a gente sabe que nessa época, até a década de 70, final da década de 70, muita gente tinha condições de comprar, mas a oferta também era pouca. Né? Hoje, eu vou vestir meu filho, você veste o teu filho, você tem calçado R$10, né? Então tem assim essa facilidade. Antes não, antes era aquilo e era muito caro. Então, e aí passava, né? A roupa do mais velho e enquanto ela estivesse... Enquanto não pegava remendo. Exatamente. Ela ia até a última. Não, eu sei bem o que é. Seu Sérgio de Castro também era 4. Não somos ainda 4, né? Mas é como a Ediana, né, perguntou. Essa escola minha, eu não sei o que é fazer um exame. Porque eu não frequentava a escola. E na época não tinha essa cobrança, né? 3 dias, 4 dias a criança não aparece na escola, o pessoal vai querer... Já sabia até o motivo, na verdade, né? A escola aonde eu ia era uma escola que foi construída por uns colonos, né? E contrataram um professor. Nem o professor não era pago para a prefeitura, pago pelos pais. Pelos pais. Só que tudo era caro, né? Então era bastante aluno para poder diminuir o custo e o professor ganhava aquele valor para dar aula para todas as séries também, né? Não tinha série tal, série tal. E aí ia dar aula, né? Ia dar aula. Então, eu sempre fui bom, graças a Deus,
Na matemática, né? Na matemática, enquanto que os caras pegavam a caneta na mão, eu já tinha conta feita. Eu sou filha, mas não herdei. Não, mas isso é 100% esse pensamento negócio aí, não. rápido, isso é outra situação que Meu eles já irmão é bem aprenderam melhor. fazer essas contas aí. Eu já vi que eu fico, meu Deus, pera, calma, onde é que tá esse outro número aqui que eu não tô lembrando como é que eu coloquei ele nesse trem. Aí na escola também é que nem a gente sabe. Tinha muita gente, né? O seu Sérgio que nunca lanchou na escola. O goiano fala merenda, né? Eu tinha colegas que iam pra escola por causa da merenda, seu Sérgio, porque era a única refeição do dia. Que ainda tem hoje, né? Para Ou seja, não mudou algumas, tanta coisa assim. para algumas crianças era aquela única refeição, né? Por quê? Porque antes tinha essa... olha para o senhor ver a diferença. O senhor veio de uma família que seu pai e a sua mãe tiveram 14 filhos. 16. 16 filhos. O senhor já falou, epa, eu sei como é que foi viver de jeito, então vamos parar aqui nos 2, vamos deixar assim, porque eu sei muito bem como é que é. Eu acho que ele só queria um, inclusive, porque a diferença de idade é só 9 anos e 9 meses. Queria não. Não posso falar nada não, né, porque então não vou botar lenha nessa fogueira. Então... Como diz a história, ele não queria, mas aí quando nasceu a princesa é como diz a história, é a fotocópia. Geralmente. E aí fica, né, assim, não, gente, eu não vou, porque não é fácil. Antigamente se falava assim, onde come um, come outro. Come nada, gente. Não tá comendo um, como é que vai comer 17? Para com essa coisa, né? Come mal. A quantidade de terra era a mesma, né? Então, no final, se tivesse muito mais terra e fosse Agora terra... imagina, seu Sérgio, se o senhor não tem esse lapso de falar, não quero mais ficar aqui, isso aqui não tá dando. Aí o senhor lá, com 17 irmãos, ia sobrar quantos pedaços aqui? Tipo assim, meio metro pra cada um, como é que ia ser isso? A casa paterna do pai, o pai ganhou, na época, nós éramos invasores. Tá. Por isso que tem hoje que o povo fala mal dos invasores, e meu pai foi invasor. Entrou numa terra do Estado. Aí o pai ganhou 25 hectares de terra. Sim. Aí nesse meio tempo a mãe faleceu. Sim. Aí o que aconteceu? Os filhos menores, eles ficaram com, como é que diz? Eles foram casando e foram morando com os irmãos mais velhos. Eles tinham o direito, né? O direito adquirido no aventário. Enfim, quando meu pai faleceu, a casa paterna do meu pai era menos do que 3 hectares de terra. Porque foi passando. Então nós, os mais velhos, na medida do possível, né? Sempre dava uma forcinha, né? Sim. Mas muito pequena, porque também a também situação não tinha muito, tinha, né? E depois nós fomos tudo distante, lugares longes do pai. Aí, olha, quando meu pai faleceu, antes dele falecer, que eles avisaram que ele estava passando, não estava bom, eu peguei ônibus daqui, eu demorei 5 dias para chegar lá na casa do pai. Por que aconteceu isso? Porque o dinheiro que eu tinha era para pagar o ônibus. Não era... Eu tive que pegar um ônibus de rodoviárias. Eu tinha que pegar ônibus que viajasse à noite, para não pagar o hotel. Então a gente saiu daqui e foi pousar em Araguaína. De Araguaína não foi pousar, eu fui em Araguaína, lá peguei o ônibus para viajar até Goiânia. Aí em Goiânia eu cheguei lá cedo, pegava outro ônibus à noite para chegar em São Paulo, Curitiba que fosse, depois ou Passo Fundo ou Chapecó. Então eu demorei 5 dias para chegar lá, sem saber notícia de nada. Eu imagino. Que não tinha como se comunicar. Porque se ele tivesse que ir para um orelhão, né, galera que tá ouvindo mas não tinha nem como. Não tinha. Além do senhor não ter ficha, se o senhor saísse do ônibus para fazer isso, perdia o ônibus. Aí já era outra situação. Certo? Né?
Então, E não tinha telefone na casa do nono também, né? A situação nossa era assim. Mas que nem eu falo, grande parte das famílias dessa época viveram, né, essa situação. Poucos nessa época eram os que realmente tinham uma condição mais elevada. Se você parar para analisar, principalmente aqueles que justamente tiveram essa intenção de vir para cá. E eu falo sempre, seu Sérgio, o Brasil, o brasileiro em si, ele não é que ele não é apegado, assim, eu sou daqui, eu vou ficar aqui, eu não saio. Alguns são, a gente sabe disso. Mas para ele, o país é grande e é tudo minha casa, minha terra, né? Por exemplo, assim, olha as dificuldades, que nem eu digo. Para o senhor ir para casa, 5 dias de ônibus, né? Chegar lá, de repente, sem saber se o seu pai ainda estava vivo ou não. E naquela agonia, naquela distância, né? Para poder fazer isso. Hoje, o senhor tem o conforto de: vou sair daqui, quero dormir nessa cidade, vou dormir nessa cidade. Amanhã eu sigo viagem tranquilo, né? Sem essas preocupações. Mas por quê? Porque, como a gente falou antes, é o planejamento, como a gente tem entrevistado várias pessoas aqui, de falar, a propriedade rural é uma empresa. De preferência que você pense na próxima safra, né? Que você não coma já a safra que ainda não chegou. Né? É esse pé no chão, como você disse, né? Do Edivar, organizar, planejar, anotar. Então, eu sempre escutei também a Soninha falar isso. O marido fala: vou pegar, mas para quê? A gente não precisa de mais terra. A gente está bem assim, a gente está tranquilo dessa forma. Então, se eu querer abraçar o mundo, eu posso correr o risco de perder o que eu tenho. Então, eu acho que esse pé fixado na terra, né? De dizer assim: não, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu não tô deixando dívida para os filhos já sabem o que está acontecendo. Olha a diferença, né, seu Sérgio? O senhor veio para cá em 86. Se a gente analisar que 40 anos é pouco tempo, gente. Foi ontem 40 anos, né? Aí o senhor imagina quem ficou. Porque quem ficou chamava quem vinha de louco. Isso eu sei porque eu já ouvi de várias outras pessoas que a gente conversou. O que você vai fazer lá? Não tem nada, não produz, não acontece. E aí, quando se olha para trás, você fala assim: tomei a decisão exata. Apesar de ter, de repente, deitado um dia de noite e pensado: cara, o que eu tô fazendo? Porque a gente pensa, né, seu Sérgio? Justamente. Eu analiso assim. A nossa vinda para cá, foi, como é que a gente diz assim, a melhor coisa que aconteceu para nós. E a família minha era grande. Eu tenho irmãos meus que nunca vieram ainda aqui. Sim. Porque é longe, entendeu como é que é? E a gente respeita eles. Por quê? Porque eles não são culpados. O culpado é nós que saímos de lá. Nós que somos culpados que saímos longe. Não foram eles. Só que a gente vê que quanto espaço que o nosso país tem. Não é só o Maranhão, não. Então é só aquela. Hoje a juventude. Nós temos lugares no nosso país em que dá pra gente, como é que diz, criar uma base sólida com pouco dinheiro, só que tem que ter um pouco de esforço, né? Tem que ser um pouco de humildade. Porque hoje nós temos muita gente que não usa a humildade, não. Eles, como é que diz? Porque eu tenho, porque eu faço, porque eu sou assim, comigo é assim. Então são várias palavras que as pessoas usam do poder, do poder. E isso aí incomoda. Eu mesmo,
A minha amizade que eu tenho até hoje é com todos. Eu não tenho uma pessoa melhor do que a outra. Eu não tenho aquele de chegar e dizer assim, ó, tenho aquele... Lembrei da festa de aniversário. Ah, sim. Eu lembrei da festa de aniversário pra falar, e eu, me permita, pai, só fazer um acréscimo, porque assim, o pai usa uma expressão, ele gosta muito da expressão que é juntos e misturados, ele adora essa expressão, e que de fato é verdade. Então assim, e ele é uma pessoa que ele transita, né? Em todas as tribos. Todas as tribos, exatamente. E aí ele faz isso com uma leveza que eu olho e falo assim, meu Deus, de onde que ele tira isso? Porque assim, ele tem uma paciência que é um negócio surreal para algumas coisas. E aí foi a história do piqui do ano passado, do aniversário, né? Porque eu falei... Acho que eu e a comadre comemos tudo. Eu falei, porque ele sempre fala, né? De fazer uma coisa diferente. Falei, pai, por que o senhor não faz arroz de piqui, né? Faz uma galinha, tipo, um piqui. Porque, primeiro que o senhor gosta. Ah, mas nem todo mundo vai gostar. Vai comer quem gosta. Gente, foi uma farra. Uma farra. Não, eu achei engraçado que eu não me lembro quem chegou pra mim e falou assim, mas você comeu piqui de noite? Eu digo, gente, não comer piqui de noite. Tem horário, não. Eu sempre comi piqui de noite, nunca vi isso. Tem horário? Sabia que fazia mal, não? Não, e mais interessante é porque tinha gente de todos os tipos. Você falava assim, tinha gente que eu olhava e falava assim, nossa, sério? Fulano gosta de piqui. E assim, se lambuzando, né? Então assim, E importante falar isso também, que é assim, por que a gente conta esse tipo de história aqui, né? Por que a gente traz esse tipo de história pro programa? Primeiro porque não é pra ter pena, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Mas porque vai ter gente que ainda vai falar assim, não, mas, né, coitadinho, né, com uma história dessa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com uma palavra que se utiliza muito fortemente hoje em dia, que é a tal da resiliência. Então, o que é esse poder de resiliência? É exatamente essa capacidade de ter passado por tantos altos e baixos, mas não ter se deixado... Hoje, provavelmente, seria uma pessoa que estaria num tratamento psiquiátrico, né? Porque, assim, né, as doenças que já tinham lá atrás, você, inclusive, mencionou, Lara, que aí a gente sabe de vários casos aí de suicídio, por exemplo, envolvendo produtores rurais. Por causa de dívida, né? É uma área onde acontece... Todo ano a gente escuta alguma história de suicídio, né? Então, que poderia ter sido um caso, porque estar devendo, né? Mas era aquela coisa assim, não. E uma coisa que eu aprendi muito com o pai é esse otimismo que ele tem. Eu brinco, né? Eu uso a expressão que é o meio copo cheio. Eu sempre olho meio copo cheio, enquanto muita gente prefere ver meio copo vazio. Então, ter passado por esses 38 anos, ter construído essa história, né, ter essa resiliência, essa perseverança, a continuidade, é o que a gente quer mostrar para essa geração de hoje, que é possível, e que é imediatista, de que nem tudo é quando a gente quer, na hora que a gente quer. É preciso ter essa capacidade de, peraí, naquele momento, como ele fala, saber que ele estava zerando a vida aos 45 anos, quando o senhor veio para cá, 45, 39 né? anos. 39. A vida começa aos 40, é isso aí. Mas e aí, a gente for falar, todo mundo fala assim, você tem que dar o gás na sua vida entre você ser formado, por exemplo, você vai estar com 22 anos, até os 40 é onde você está com o maior pique. Então, com os 39, quer dizer, com 40, começar a vida de novo e com uma labuta pesada, não é todo mundo que tem coragem, né? Então, assim, teve a força e essa coragem para começar de novo e construir isso. E ter a perseverança de ter esperado, né? A perseverança, por isso que eu digo, seu Sérgio, hoje eu estava conversando a respeito disso. Quando a importância que é você ter uma família estruturada. Por quê?
porque a gente sabe que muitas vezes acontecem situações financeiras e a primeira que surta é a mulher. Né? Aí quando você tem uma mulher que é parceira, ela fala, não, calma, peraí, o que eu posso fazer? Né? Eu também tô nessa, o barco aqui também, eu também disse que podia, eu também assinei, eu também fiz isso. Então, se ter uma parceira que está no mesmo barco, né? Que nem a dona Edith. Então, que nem a tua mãe tomou as rédeas. O que eu posso fazer? Sei fazer queijo? Bora. Vai vender? Não sei, mas eu vou fazer, pelo menos eu estou tentando, né? E aí, para que se tenha aquela calma do senhor resolver plantar por conta própria, e nessa plantar por conta própria, aí o universo disse, agora nós já batemos demais, agora vamos fazer ele ganhar dinheiro, já dei um pau demais, né? Calma que agora vamos organizar esse negócio. Sossega um pouco. Eu vou deixar o homem mais tranquilo. E aí, para o senhor sentar, negociar, não se deixar levar, conversar com o banco, porque muita gente se deixou levar, né? Muita gente não teve aquela coisa de tentar insistir mais e acabou perdendo tudo, né, seu Sérgio? Eu tenho certeza que o senhor conheceu muita gente que aconteceu isso. Olha, eu tive passagens em bancos, Banco do Brasil, que eu me lembro diariamente de muita coisa boa que aconteceu comigo. Por quê? Porque, claro, que nem todo o quadro que funciona o banco tem o mesmo jeito, o mesmo sistema no meio de um grupo sempre tem algum que ele se destaca, um joio da vida. Mas a gente não pode olhar para esse joio da vida. Esse aí tenta pegar com os dois dedinhos e ir aos pouquinhos ver se consegue pegar ele. Porque no momento que você pegar ele, você elimina uma parte grande do problema. Porque você venceu. Então, em si, as empresas, os bancos, eu devo muito a esses funcionários que administraram essas empresas. Por quê? Porque hoje são amigos meus. Eu tenho amigos meus ali que trabalhavam, se aposentaram, e hoje nós se encontramos, nós batemos um papo, nós conversamos abertamente. É tão bom isso ali. E eu vejo gente que não resistiram à colocação de vocês, à pressão. Porque se eu tivesse alguma outra possibilidade, que nem que a dona Lara comentou, de voltar, mas eu ia voltar na casa, não, eu ia por aí, aí eu ia voltar no porão da minha sogra, onde eu podia ter um cantinho. Porque às vezes também não tinha aquele recurso grande, não. Então, entre o porão e ficar devendo ali, eu procurei sempre de deixar o banco, nunca me bater as portas de frente. Estava com problema do banco, procurava o banco, procurava um funcionário, procurava outro funcionário. Tinha funcionários que, claro, que se desviavam porque não era interesse deles, mas tem outros que abraçam com carinho para ver o que pode ajudar. Então, a gente vê esses lados bons e os lados ruins a gente deixa para lá, né? Todo mundo colhe o que planta, né, seu Sérgio? Colhe o que planta. O senhor não vai nunca colher o que teu vizinho plantou. Porque essa colheita é dele, não é sua. Então a gente sabe também como é que a vida segue, né? Como é que flui tudo isso. Eu brinco, esses dias eu tava falando assim, joga pro universo. Cuidado com o universo jogar de volta, cair na sua cabeça esse negócio aí. Joga, mas joga com cuidado. Como a história joga pra cima, pra ver pra onde é que vai cair, na cabeça, né? Exatamente. Por aí. Não, até porque a gente brinca, né? Que o que cai do céu é chuva e cocô de pombo, porque graças a Deus é tão perfeito que o elefante não voa. Porque se fosse, nós estávamos tudo lascados. Que foi, filho, que você tá me olhando assim? Eu não tô olhando pro tempo. Tu sabe do tempo, eu não sei do tempo, não. Não, nós estamos tranquilas. Tá. Mas E aí, hoje,
que o senhor Sérgio falaria hoje? Eu não vou dizer para os teus filhos, que os seus filhos sabem como é que o senhor é, né? Esse legado que o senhor já deixou de resiliência, de insistir, de persistir, de ensinar como é que faz, isso já está consolidado. Mas o que o senhor diria hoje? O cara tá lá assim... Vamos dar um exemplo. Hoje, muitos conterrâneos do senhor hoje estão no desespero. Porque eles perderam, inclusive, o solo para plantar. Porque aquela, como o senhor falou, né, na sua cidade natal, Antagorda, muita gente, quando veio aquela água, deixou pedregulho num solo que era um solo produtivo. E a data de pagamentos, de empréstimos, estão batendo já na porta. A gente vê muito, eu estou vendo em grupos ali, amigos, né, do Sul. O que o senhor diria? Eu sei que não é fácil, porque a pessoa está passando por situações que a gente nem imagina, né, seu Sérgio? O senhor, da noite para o dia, o senhor perdeu um patrimônio e não tem noção se vai plantar, se vai ter condições de honrar com seus compromissos, e o que eu vou fazer? Porque os bancos querem receber, né? A gente não está vendo nenhuma... Como é que a gente fala? Nenhum sinal de que vai haver... A luz do fim do túnel está bem longe, tipo, né? Assim, não vou nem dizer perdão das dívidas, não é isso. Mas segurar juros, uma prorrogação, né? Uma prorrogação efetiva, né? O que o senhor diria, seu Sérgio? Eu sei que não é fácil, não, porque a gente não sabe o que ela está passando dentro dela, né? E que já aconteceu muitas tragédias no Sul até depois das enchentes. A gente usa um otimismo. Primeiro ato é ajudar. Quem pode ajudar, continua ajudando. De repente tem um meio para poder ajudar, ajuda. Porque nem todos têm a mesma sorte. Sim. E a gente diz assim, não, mas é sorte. É sorte, sim. É sorte. Então, lá mesmo, aquelas regiões onde aconteceu isso, lá onde eu nasci, lá praticamente a cidade, eu acho que não vai mais existir. Se existe, mas lá é uma situação que, como é que diz, não tem mais aquele ânimo de ficar lá, só que eles vão para onde? Exatamente. Eles vão para onde? Não tem para onde ir. Entende como é que é? O povo diz assim, não, mas vai para Roraima, pronto. Sim, mas vai com o quê? Eles não têm a mínima noção do que é Roraima. Ou vem para o Maranhão, porque eu vejo gente que eles dizem assim, eu gostaria de comprar uma fazenda aqui no Maranhão. Mas eles não têm a noção o que é uma fazenda. Claro que a nossa fazenda, eu costumo dizer assim, para o povo entender melhor. Para ir à Fazenda Panaíba, tem que passar bem pertinho da nossa sede. Então, nós temos a fazenda também. Só que a Fazenda Panaíba é uma situação e nós é totalmente diferente, é outra. Nós ali, nós somos responsáveis por todos os atos que nós cometemos. Sim. A Fazenda Panaíba, ela tem várias pessoas que cuidam pelos atos que a fazenda comete. Então, há erros, tem que tentar de corrigir. Mas propriedade pequena, que nem a nossa, que é a menor propriedade agrícola no Maranhão, aqui na região de Barça, é a nossa, a menor. E nós querer falar que nós temos bem. Por quê? Porque nós somos otimistas. Porque nós vivemos até com pouco. Nós não precisamos ir na lavoura de avião. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos ter uma conta no banco ali derramando fora. Nós não precisamos ter 3, 4 fazendas no Pará. Para fazer o quê? É bom? É. Mas se você está vivendo bem, cuide daquilo que você tem. Porque a vida é só essa aqui. Se tivesse outra, tudo bem.
Mas até onde a gente tem, ninguém voltou. Então, lá no sul, só para concluir sim. a pergunta tua, eles nasceram ali, estão sofrendo ali e não vão sair daí. Não vão, eles não têm para onde ir. Não sabem fazer nada diferente também, não tem. Então, tem medo do diferente. julgar é fácil. Sim. Mas a situação não é essa, é outra coisa, né? Não, e é como a gente diz, né? A gente não tem noção, a gente não faz a mínima ideia, a gente não consegue... O que é real, né? Não, e que a gente não tá passando por isso, né, Diana? A gente não tem essa noção do que é isso. E principalmente porque vai além do que é uma ação individualizada, né? A gente precisa realmente de políticas públicas que realmente favoreçam isso. A gente até estava conversando alguns dias atrás, né? Falando sobre essa questão do ponto de vista de pessoas saírem de lá, virem, por exemplo, para Balsas mesmo, né? Pensando que aqui tem emprego, que aqui tem oferta de emprego. Mas aí entra de novo no como essas pessoas viriam. Tem muita gente que não tem nem documento. Sim, então, assim, sim, perdeu. A pessoa não tem um documento, quem é ela, né? Então, assim, e aí é a política pública simples, que dar a mínima dignidade para essa pessoa. Então, essa pessoa tá correndo atrás ainda lá de um negócio que tá lá atrás, que já é para ter sido resolvido, né? Então, realmente acaba indo muito além. E aí o pai falou isso daí, lembra inclusive logo quando eu voltei para Balsas, a gente avaliando algumas coisas de negócios, né, de agricultura mesmo, de área e tudo, e foram as perguntas que a gente sempre se fez dentro de casa, né? Então, assim, eu brinco que lá em casa nós temos uma diretoria, né? E tem o diretor-presidente com voto de Minerva. Então, se por acaso eu e o Edivar discordar, eu até esses dias eu falei semana passada, né, de novo, né, eu brinquei com o pai com uma situação que eu falei assim, pai, já imaginou se eu chego em casa e começo a falar mal do Edivar, e se o Edivar chega em casa e começa a falar mal de mim, pro senhor? Eu coloco o senhor numa sinuca de bico, né? Sim. Porque aí vai de novo, né? Quem dos dois? O que tá acontecendo, né? Então, assim, a gente busca ter essa verdade no sentido de a gente não tem por que falar meias palavras, né? A gente fala mesmo. E isso é muito do pai. A mãe também foi muito, né? Muito correta também e tudo. Então e eu falo assim, aquilo que a gente traz de casa, a gente leva e quer que continua, né? E a gente falava sobre isso 10 anos atrás, que era quando a gente falou, inclusive, de expansão, por exemplo, para outra cidade, enfim. Sim. Mas a gente falava assim, o que a gente precisa para ser feliz? Então, cuidar do que você tem e fazer bem feito é tão importante quanto você crescer. E manter o que você tem dá tanto trabalho quanto crescer. Então, e principalmente para crescer a que custo. Exato. Custo, quem vai para lá, quem vai ficar longe da família de Exato. novo, Imagina. Entendeu? E assim, e as minhas preocupações, netos, né? Agora, esse negócio de filho brigar, gente, você tem que resolver como eu resolvi antigamente, né, seu Sérgio? Não sei, a mãe já dizia, não sei quem começou, todo mundo vai entrar no cacete. Amarra bucho com bucho. Quem começou, não sei, vai apanhar todo mundo, pra um não rir do outro. Era a melhor forma de educar. Entra todo mundo, faz fila, então, pra apanhar. E o seu Sérgio tem muito isso, né? De ser uma pessoa que ele... ele até brinca às vezes, tipo, ele fala alguma coisa que ele diz assim... eu acho que é isso, mas vocês que vê aí e tal, e não sei o quê. Então, mas eu acho que muitas... uma coisa que eu gosto muito é que, assim... decisões importantes, elas não devem ser tomadas no ímpeto. Sim. Né? A gente sempre conversa, né, seu Sérgio? Né? Conversa. Vai, volta. Na pressão não funciona. Não.
Porque, como é que diz? Como eles são responsáveis pelos seus próprios atos, e eu costumo dizer assim, é muito mais fácil eles dois me sustentar do que eu sustentar os dois, né? Então a negociação deu certo, né? Eu queria o contrário, inclusive. Mas férias. Tudo que a gente faz ou a gente deixa de fazer, não importa. Mas a palavra não eu uso muito. Porque quando chega qualquer pessoa, oferece um produto, alguma vantagem, e você diz que sim, aí você não tem mais como voltar para trás. Não. Aí diz, mas é a última, mas quer fazer o quê? Mas não dá não. Não dá não. Eu falo, não dá não. Por que eu uso isso? Porque o que tem de gente esperta que vive sem trabalhar é no nosso país. Nossa. Aqui nós somos campeões de sustentar gente que não trabalha. Aí o povo quer corrigir isso aí. Aonde? Não existe isso aí. Por quê? É um país que já deu certo fazendo assim. Já deu certo fazendo errado. Fazendo errado, justamente. Bem isso aí. Então, como é que você vai mudar a situação? Vocês estavam falando de empregos aqui. Sim, ó. sim. Nós temos de uma fase que nunca a gente imaginava que chegava rápido assim. Da nossa região ser vista por... Como é que diz? Ser vista e cobiçada por muita gente. A bola da vez. Aqui dentro, Balsas, todo dia tem gente olhando, com o olho ligado para ver o que dá para se fazer aqui. Então, o que nós temos que ter? Um poder público atuante. Sim. Porque de repente a gente pode, como é que diz, perder espaço para outra concorrência. Até porque a gente sabe que o agro tá entrando no Maranhão adentro, né, seu Sérgio? Ele tá expandindo. Tá esparramando tudo. Então, nós aqui, nós temos que tá ligado, não eu digo assim, não é só o agro, não. Aqui, o que se planta dá. Exatamente. Você pode botar uma lojinha na esquina aí, se ela é bem trabalhada, dá. Bem conduzida, não é né? assim? Aí vai plantar uma cebolinha, dá também. Vende. Aí vai plantar soja, dá também. Então nós temos, que nem diz assim, a bola da vez, realmente funciona assim. Só que a concorrência já chegou. Já chegou. Então, quem não se prepara para disputar a concorrência vai ficar para trás. Exatamente. E o tempo está urgindo, como diz o Goiânia. O tempo está urgindo e a gente precisa acompanhar tudo isso. Nesses últimos 20 anos, a gente sabe quanto mudou nessa questão de tecnologia, de investimento no agro, de pesquisa, né, de sementes, tudo, né? Biológicos e tudo mais. E é isso que a gente fala, como o senhor falou, ter um poder público forte, que deixe o agro trabalhar com o que ele sabe fazer, né? Justamente. Cada um no seu quadrado, fazendo Cada um faz a sua parte. Faz a sua parte. Então, e um ajudando o outro. Exato. Porque a gente vê que tem pessoas que se dividem, né? Eu faço bem essa coisa, mas a outra não quero que ela cresça. Tem que deixar crescer junto. Porque as empresas estão chegando e elas vêm aqui com um objetivo para ganhar dinheiro. Exatamente. E não vem hoje as empresas que vêm para cá, elas não vêm mais como vou tentar. Não. Elas já vieram, elas já fizeram pesquisa, elas já viram, não, eu já estou indo para lá porque lá vai dar. A gente vê nas próprias franquias, né? Exatamente. Então, assim, tem mercado. Tem mercado. Né? A cidade realmente tá. Olha, pra gente imaginar, nós somos o terceiro PIB do estado que deu esses dias, né? Comparando
a quantidade de pessoas que nós temos no nosso município, né? A primeira e a segunda, né? Olha, o São Luís tem o quê? 800 mil, 900 mil? Será que chega a tudo isso? Ah, é porque lá a região metropolitana passa de 1 milhão. Mas aí... mas né? é milhão. As cidades satélites ali. E aí Imperatriz deve ter o quê? 200 mil? 300 mil? Então, aí você pega Balsas, que a última vez que a gente viu estava 105, e é o terceiro PIB do estado? Por que é o terceiro PIB do estado? Quem é que está trazendo esse aqui PIB? Tem gente que veio para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Tem gente que veio para fazer E aí você prepara, porque vai vir de tudo, né? Você prepara, que vai vir de tudo. Não se assusta que vai vir coisa. Porque o rio traz, né? Quando chove, o rio traz tudo. Traz lixo, traz, né? A curva de rio traz. E daí é a hora da gente chegar, prestar atenção, quem é você, né? Porque um 71 geralmente é sedutor, né? Então... Eita. Seu Sérgio, uma última pergunta. Vixe Maria. Agora pra poder, né? Aquela perguntona. O senhor voltaria para o Rio Grande do Sul? Já falou. Ou em algum momento durante essa jornada pensou em voltar? Chegou a passar na cabeça? Ou para outro lugar também? Ah, não, vou sair do Maranhão. Eu nunca digo que eu não voltaria. Porque hoje eu sou dividido, né? Eu sou sulista e sou maranhense também, né? Sim. E aí eu aqui me sinto em casa, né? No sul eu me sinto de repente um arendatário, né? Então por isso que eu acredito que o meu cantinho já está preparado aqui também para custar menos, né? Mas essa acolhida que a gente teve aqui em Balsas, em todos os setores, eu não tenho palavras para dizer obrigado, que obrigado é muito pouco. Sim. Porque aqui eu convivi e estou vivendo com pessoas que eu me sinto maravilhosamente realizado. E acolhido, né? Então com essas palavras que eu digo que Balsas... Na verdade ele quer dizer que ele não volta não. Ele deu uma enfeitada para não responder que não. Eu não vou dizer que não, mas eu não voltaria, entendeu? Mas agora eu arrumei meu cantinho aqui. Pergunta para mim, Fredivar. Eu já arrumei meu cantinho aqui. Pra onde, entendeu? Não... O senhor iria, mas aí a sua descendência é italiana. O senhor pretende morar na Itália? Negativo. Tô fora, né, seu Sérgio? Vou lá só comer pizza. Assim, país que nem o Brasil, é só outro Brasil se tivesse, só se né? Deus fizer outro. Não, porque aqui pode tudo. Nós estávamos comentando 30 segundos atrás. Aqui vai vir de tudo. Sim. Já tem muita coisa, né? Aí o povo diz assim, mas chegou até aquele. Chegou, e eles chegaram forte. Levaram aquilo que você não queria, levaram embora. E leva. Então nós temos que torcer muito que o poder público ele continue fazendo aquilo que vem fazendo, e o próprio Estado investindo aqui, porque o Estado ele é responsável por aquilo que nós precisamos, né? De segurança, estabilidade, de né? Educação, segurança, né? Mas saúde. Também, como a gente está de um estado onde tem gente ainda que comenta que é o estado mais pobre da federação, é o estado que está menos industrializado, eles colocam em cima coisas que eu gosto de dizer assim, esse aí eu não estou entendendo não. Seu Sérgio, suas palavras de encerramento para nós encerrarmos o programa de hoje e agradecermos, né, a sua presença, a sua contribuição, a sua história, por compartilhar a sua história aqui conosco, né, que a gente sabe que muitas histórias de muitos produtores Brasil afora se conectam com essa história, então a gente sabe que
não é só mais uma história, mas é realmente uma história de muita resiliência, de muita superação, né? Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Então, assim, sou grata por ter a oportunidade, inclusive, de estar do lado de cá, entrevistando, né? De ouvindo essa história, estando do lado de cá, porque apesar de conhecer a história, é diferente quando a gente está do lado de cá também, né? Então, enquanto o programa Chama na Botina, a gente quer agradecer, né, Lara? Nossa, muito, seu Sérgio, muito obrigada por dividir, né, a sua trajetória para que as pessoas conheçam, né, que o seu Sérgio não caiu aqui de paraquedas, o seu Sérgio não tá aí viajando um mês, como ele falou, à toa. Trabalhou muito para isso. O meu muito obrigado, então, agora às duas funcionárias aí que estão faturando forte. Profetiza, seu Sérgio, eu aceito. Estão faturando forte, por isso que eu vi, né? Porque ele briga comigo desde o primeiro programa sobre eu isso. aceito. Mas nossa ação a social. todos quem estão ouvindo, aqueles que compartilharam com essa conversa franca, num lado de lá com profissionais, no lado de cá com pessoa que tem uma história, mas a história é mal contada, né? Mas obrigado mesmo a todos e a todas as pessoas que faz acontecer o melhor para a nossa cidade de Balsas, para o nosso Maranhão e para o nosso país. Amém. Meu muito obrigado. Amém, muito obrigada. Eu que agradeço. E Feliz Dia dos Pais, né? Para o senhor, Feliz Dia dos Pais para o Edivar, e Feliz Dia dos Pais para todos os papais, para o Carlos, né? Que é os nossos mais chegados aqui, os nossos mais pertos. Mas é um Chama na Botina muito especial nesse Dia dos Pais. Então, fiquem aí com este programa que é realmente uma homenagem, né? É um carinho muito especial que a gente tem nessa data de trazer essa entrevista. É isso, amiga? Exatamente. E até o próximo. E até o próximo, então. Tchau, tchau. Tchau, galera.